Irmãos, boa tarde. Tudo bem? Inicialmente agradeço a participação do Coral Vida e Luz e principalmente a maestrina Bianca, que não está hoje, o Vinícius. Muito bem. Hoje nós faremos uma palestra musical e para mim é uma honra, porque nós falaremos exatamente sobre um tema que mexe com as nossas fibras mais íntimas. E às vezes temos a oportunidade de colocá-la em prática e não colocamos. É sobre a misericórdia. Jesus, dentro das bem-aventuranças, já nos alertava que é bom ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, por causa da lei de causa e efeito, por causa do retorno. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Então ele já deixou essa matemática bastante clara, nos informando que terão misericórdia conosco se nós formos misericordiosos. E isso nos leva a pensar o que é que faz, que tipo de sentimento faz um anjo da guarda, ou um espírito protetor, ou seja qual for o nome que venhamos a dar a esse indivíduo, a esse espírito, a esse ser, que deixa os seus afazeres, que abre mão das próprias expectativas, dos próprios sonhos, das próprias ideias, das próprias realizações, para cuidar de nós, para cuidar de um indivíduo, de uma pessoa, para estar à disposição daquele outro ser que precisa dele. A doutrina espírita nos ensina que todos nós temos um espírito protetor, temos alguém que cuida de nós. E eu pensei, será que é o sentimento de amor, de abnegação, que esse indivíduo tem para conosco, ou é uma simples realização para ele, ou para ela? Será que esse espírito protetor, esse anjo da guarda, tem sentimentos suficientes para abrir mão de tudo e cuidar de nós? É evidente que é um indivíduo mais elevado, e seria muito orgulho, muito egoísmo nosso, pensar que ele é exclusivo nosso. Mas estudando um pouquinho mais a fundo, a misericórdia, o ato de ser misericordioso, é que nós chegamos à conclusão que o sentimento que faz com que um ser se dedique a outro, às vezes até por dezenas de anos, centenas e até milênios, seja mesmo a misericórdia. Mas se nós trouxermos esse sentimento aqui para a Terra e trouxermos para o nosso cotidiano, fica difícil pensar que esse anjo da guarda não trabalha em função de uma recompensa maior em outros orbes. Se olharmos para as atitudes das mães que perdem o sono e dedicam a sua vida em função dos filhos, nós veremos que também elas têm um sentimento de realização quando elas conseguem ver que o fruto do seu amor, o fruto do seu trabalho, cresceu, amadureceu, evoluiu e a sua semente continuou. Então nós poderíamos comparar a misericórdia a um sentimento materno? Talvez. Mas aí quem nunca fosse mãe não sentiria a misericórdia? Então pode ser que a misericórdia seja um sentimento parecido com o sentimento materno. Ah, mas poderia dizer, existem profissionais que se dedicam, que abrem mão do próprio conforto, às vezes até da própria saúde, para cuidar do outro. O enfermeiro é assim, enquanto todos estão dormindo, até a mãe do paciente está dormindo, lá está ele, acordado, atento, para que o outro se recupere. Mas aí ele tem o salário no final do mês, já tem a recompensa dele, né? Então, o misericordioso
é um indivíduo que entendeu e sentiu exatamente o que é sentir amor pelo outro e sentir a necessidade de ver o outro bem. Então vamos lá. Se nós entendermos um pouquinho, se formos buscar na literatura, nós encontramos uma passagem de Mateus que diz assim: se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Mandou ir lá chamar em particular no cantinho para acertar as contas. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus lhe respondeu: não vos digo apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. E aí dizem que Chico fala assim, 70 vezes 7 vezes cada ofensa, né? Olha só, quando Jesus nos alerta dentro desse entendimento de ser misericordioso, para ir lá até o irmão, chamá-lo em particular e fazer o entendimento, uma conciliação, ele está falando de outro sentimento dos mais nobres, talvez tão nobre quanto a misericórdia, que só consegue ser misericordioso quem tem esse sentimento. Do que é que nós estamos falando? Do perdão. Esse perdão é justamente a visão que o indivíduo tem de que o outro merece um sentimento positivo meu. Perdoar é colocar em prática a misericórdia. Perdoar mentalmente, perdoar racionalmente, perdoar verbalmente e até perdoar fisicamente. Se aprofundarmos um pouco e tentarmos entender o sentido da palavra misericórdia, podemos ir até lá os prefixos latinos e vamos entender que misericórdia, miseri, miserável, cordius, coração, significa colocar um miserável dentro do nosso coração. Ou seja, trazê-lo para perto e ter um sentimento não de pena, de dó ou de sensação de coitado, mas trazê-lo para dentro de um sentimento de nobreza, entendendo que aquele que precisa da minha misericórdia é justamente o indivíduo que está em uma situação crítica e que eu, no papel de misericordioso, posso estar ou não em uma condição superior a ele. Nossa, mas aí fica difícil, né? Se eu que tenho que ter misericórdia para com o outro, significa que o outro está numa situação abaixo da minha, uma situação inferior? Nem sempre. Pode ser que eu tenha que ter misericórdia com um que esteja acima de mim, porque pode ser que ele esteja acima intelectualmente, mas não esteja acima moralmente. Então eu tenho que ter também misericórdia para com aqueles que são mais inteligentes do que eu, ou misericórdia para aqueles que têm uma elevação moral acima da minha, mas que talvez não tenham tanta inteligência. Aí nesses se enquadram inúmeros personagens do nosso cotidiano, né? Aí olha só, vamos buscar também na literatura uma parte para a gente entender quem foi misericordioso, quem se colocou nesse papel, para nós nos aproximarmos um pouco mais da prática e ver um personagem concreto. Os irmãos se lembram da passagem quando o anjo Gabriel se aproxima de Maria e ele diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Pensou a gente ouvir isso? O Senhor é contigo? Bendita és tu entre as mulheres. E Maria ficou assustada, não é, com aquela situação. Não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha a responsabilidade de Maria, uma adolescente. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Muito bem. E aí Maria disse assim? Ela aceitou prontamente? Mais ou menos não, né? Ela disse, mas como? Eu não conheço homem nenhum, não é? Ou seja, há tantas mulheres casadas e bem casadas por aí que poderiam aceitar esse Filho de Deus, esse descendente de Davi, cujo reino não teria fim. Por que eu? E o anjo Gabriel deixou bem claro que ela achou graça. Deus achou graça diante dela e ela achou graça diante de Deus. Deus observou Maria e percebeu que ela tinha todas as características necessárias para ser a mãe de Jesus. Mas a palavra mais importante aí, desse discurso entre Maria e Gabriel, e o anjo Gabriel, é a palavra graça. E a gente fica pensando, o que é uma pessoa sem graça, né? Ou o pior de todos os palavrões que eu não vou falar aqui, que é tão pesado. Então a palavra graça tem um significado importante, porque todas as vezes que nós achamos graça diante de Deus, alguma coisa muito boa acontece conosco. E Maria, com o sentimento de misericórdia, porque ela não se sentia capaz inicialmente de receber tamanha graça divina, ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, nesse momento, o sentimento de misericórdia se mesclou com uma humildade imensa. Então, vamos lá. O indivíduo que tem misericórdia, ele coloca dentro do próprio coração, traz para dentro do próprio coração o miserável. Opa, esse miserável é sempre o outro? Não. Esse miserável pode ser eu mesmo. De repente eu me sinto miserável e acho que não consigo fazer as coisas. Então vamos separar aí 3 termos importantes: a misericórdia, o perdão, não é verdade? E a humildade. Foram essas 3 características que fizeram com que Maria aceitasse uma tarefa tão grandiosa, dizendo assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua vontade. Então as palavras de Gabriel, o Senhor é contigo, achaste graça diante de Deus, e fechou com, porque para Deus nada é impossível, porque ele estava explicando sobre a gravidez de Isabel. Olha como a inteligência, a sabedoria de Gabriel fez com que Maria entendesse o papel dela. E mesmo que ela não se sentisse capaz, ela aceitou o grande desafio. Achar graça, ser agraciado, está em inúmeras passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Abel, e Deus achou graça, tudo bem que isso complicou a situação depois dele com Caim, né? Achou graça diante de Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Inúmeros personagens da história sagrada passam por esse processo de terem humildade suficiente para saberem que não são capazes, mas quando Deus sabe que é capaz, Ele envia um espírito mais elevado para deixar a pessoa ciente, seja de forma consciente ou inconsciente, de que a pessoa é capaz. Graça, meus irmãos, quer dizer gratia, gratidão. Pessoas que têm gratidão, que sabem que já foram agraciadas inúmeras vezes, até com o próprio oxigênio que respira, são pessoas que praticam a misericórdia com toda facilidade. Então eu convido vocês nesse momento
para que vocês abram o coração e sintam essa graça. Sintam esse amor divino. E se não tiveram o hábito até hoje de agradecer a Deus por tudo, aos pais, aos avós, utilize esse momento agora para ter essa transparência diante de Deus. Porque quando Maria disse, eis aqui a tua serva, ela se tornou transparente diante de Deus. E mesmo que estejamos em um corpo rústico, vamos procurar amolecer o nosso coração e nos colocar diante de Deus com o amor profundo por todos aqueles que carecem da nossa misericórdia. Porque a gratidão atrai a misericórdia divina. Os nossos familiares que nós ajudamos, quando são gratos, nós temos vontade de ajudar mais ainda, não é verdade? O exato sentimento que nós sentimos quando, com os acordes musicais, amolecemos as fibras mais íntimas do nosso coração, é o sentimento de perdão. Pode ser que em momentos da nossa vida, em momentos do nosso cotidiano, nós não tenhamos essa lucidez, essa capacidade de perdoar. No estresse do dia a dia, na correria, no trabalho, na vida em família, nem sempre temos a paciência suficiente para estar com esse coração amolecido. Mas eu digo, meus irmãos, que vale a pena. André Luiz, nas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos deixa uma mensagem que ela é extremamente prática e útil para todos esses momentos. Principalmente quem já sabe que não tem muita paciência para lidar com os problemas do dia a dia.
Mas afinal nós estamos aqui justamente para isso, para treinar, não é isso? Então ele diz assim: não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. Aliás, deveria haver um banner enorme, né, em algumas repartições públicas com essa mensagem: não estrague o seu dia. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os irmãos sabem que dores nós teremos sempre, a qualquer momento, né, pois o nosso corpo é frágil. Mas sofrimento é opcional. Dor nós temos, mas nós só sofremos se quisermos. O sofrimento virá da forma como nós enxergamos as dificuldades e as dores. E André Luiz diz assim: os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Ah, fiquei desapontado com aquilo que aconteceu. E sento, passo o fim de semana todo triste. Não, levanta e vá resolver, não é? O seu mau humor não modifica a vida, pelo menos não para melhor, às vezes modifica para pior, né? Complica a situação. O seu desânimo não edifica ninguém. Os irmãos acham que tem misericórdia uma pessoa que está vendo que algo pode dar errado, mas que em vez de falar, olha, para que isso não dê errado, poderíamos fazer assim, em vez de falar isso, diz assim: isso aí vai dar errado. Ih, já estou vendo. Ih, não vai dar certo. Falta misericórdia, não é? As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Se nós começarmos a substituir lágrimas por suor, a perda de água será a mesma. Mas será que o resultado será o mesmo? Os nossos queixumes, os nossos prantos, as nossas alegorias diante de uma coisa ruim, de um futuro ruim que ainda nem aconteceu, faz com que o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, trave. Então, a sensação que a gente tem aqui é o otimismo, é ser positivo diante das situações que faz com que nós caminhamos, nós sigamos em frente. André Luiz continua: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Reclamações igual a antipatia, não é? Por isso, não estraga o seu dia. Aí vem o toque de André Luiz em relação à misericórdia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre o infinito bem. Meus irmãos, imagine se Deus não nos desculpasse. Se Deus não tivesse paciência para conosco. Se Ele não nos desse a eternidade para que nós repensássemos as nossas falhas e construíssemos em cima de toda essa confusão um espírito de luz. Se nós levantássemos logo cedo e pensássemos assim, como Maria pensou: Senhor, eis-me aqui. Eis a tua serva. O que o Senhor quer de mim hoje? Talvez nós tivéssemos dias mais tranquilos, mais alegres, mais fáceis. Mas nós já acordamos, às vezes, com uma lista imensa de afazeres. Isso quando a gente não perde o sono, porque passou a noite toda pensando na lista. Aí, durante o dia, não consegue fazer nada, porque perdeu o sono pensando na lista do que tinha que fazer. Então, é preciso ter mesmo uma certa organização. Emmanuel, também pela pena de Chico Xavier, ele nos ensina em várias mensagens, em várias exortações que ele nos passa, a ter esse sentimento de equilíbrio, a saber lidar com os problemas do cotidiano, não de forma passiva, mas de forma pacífica. Porque o nosso mau humor, ele pode sim piorar a situação. Então, se de repente, num determinado problema, a simpatia atrairia pessoas para que o nosso problema fosse dividido com outras pessoas para ser resolvido, o mau humor, o queixume, a falta de equilíbrio emocional faz com que todas as pessoas que poderiam nos ajudar na solução do problema se afastem. Porque a pessoa que poderia te ajudar olha para você e fala assim: não, isso aí já precisa aprender muito ainda, precisa aprender a falar menos, a ter mais humildade,
Aí sim, eu posso me aproximar. Porque o mau humor, meus queridos, ele é mais ou menos como uma fumaça tóxica. A pessoa chega no ambiente de trabalho com o mau humor, ela intoxica as pessoas ao seu redor. E aí Emmanuel diz assim, que paz é quase como uma marca registrada. Aquela pessoa é da paz, aquela não é. Ou aquela é da paz, dependendo da situação, se estiver tudo bem, aquela é da paz, mas se tiver alguma complicação, já perde toda a estrutura. Aí, então ele diz assim, diante das dificuldades naturais do cotidiano, a paciência é o passaporte ideal. Estando doente, o desespero não vai ajudar o remédio a fazer efeito mais rápido. Aliás, pelo contrário, prejudica, né? Quem está em tratamento deve se manter tranquilo, já fazendo o tratamento, para que o organismo descanse, para que as células sejam recuperadas. Estando em desgosto, né, em desencanto, a irritação não vai afastar a sombra, pelo contrário, vai deixar o clima mais tenso. Diante do prejuízo material, as acusações e gritarias não fazem o dinheiro aparecer. Fazem? Não fazem, né? Pelo contrário. Nas incompreensões familiares, as reclamações e exigências apenas agravam. As exigências precisam ser feitas antes, para que haja vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Depois que o problema acontece, não adianta mais fazer um escândalo. É preciso sentar e conversar e ver o que aconteceu, né? Então, Emmanuel diz assim, que paciência é força. É uma ferramenta suave, mais ou menos como a água gotejando na pedra até que essa se rompa. E nesse aspecto, nós precisamos ter pressa em ser pacientes. Mas não ter pressa enquanto está na paciência. Porque todas as situações que existem ao nosso redor, elas existem justamente para que nós tenhamos a capacidade de aprender. Então nós entendemos hoje que para você ser misericordioso e com isso atrair a misericórdia, porque todos nós precisamos da misericórdia do outro, e se nós pensarmos que não precisamos da misericórdia do outro, coitados de nós, porque cedo ou tarde precisaremos. Aliás, só estamos aqui porque alguém teve misericórdia de nós. Misericórdia tem a ver com perdão, com humildade e com a capacidade de entender as situações que acontecem ao nosso redor. Então, eu sou misericordioso a partir do momento que eu sei perdoar. Eu sei da minha condição. Mas, meus irmãos, muito cuidado com uma falsa misericórdia que a gente chama de automisericórdia. Olha só, o misericordioso, ele tem dons, mas ele tem também caráter. Mas existem pessoas que têm dons, mas não têm caráter. Existem pessoas que têm caráter, mas não têm dom. Então pode ter dom e caráter, não ter dom e ter caráter, ter dom, não ter caráter. Tem gente que não tem nenhuma das duas, nem dom nem caráter. Quando a gente fala que não tem caráter, não é um caráter estragado. É porque o indivíduo não desenvolveu em si a honestidade, a lisura, a ética. Então, é falha. É uma falha moral. Todos esses defeitos, eles são falhas. Falhas morais, são buracos na estrutura espiritual. Então, quando eu falo da automisericórdia, é um indivíduo que às vezes tem o dom, né? É um indivíduo fiel no casamento, ele vive bem, é um excelente esposo, mas a falha no caráter faz com que em determinados momentos ele sinta automisericórdia. E aí é nesse instante que, se ele estiver ao lado de uma mulher muito bonita, seduzindo, ele fala assim, coitado de mim, eu mereço. A esposa já está lá há mais de 30 anos. Ah, eu mereço, coitado. Eu nunca tive uma chance dessa, agora que eu vou ter. E aí, cai. É da mesma forma que um indivíduo que é honesto, que é ético, correto, não é? Mas na primeira dificuldade, na primeira brecha, ele tem automisericórdia, que é uma falsa misericórdia, e diz assim,
Ah, mas eu trabalho tanto, né? Eu posso tirar um pouquinho para mim. E aí, começa. Existe um estudo feito com universitários, 3.000 universitários, que diz o seguinte: quando eles fazem provas, na primeira hora, a maioria é honesta. Fala, estudei, então vou fazer a prova, lê a prova com toda atenção, dessa vez eu consigo, vai respondendo as questões. Aí tem uma questão difícil, ele já abala um pouquinho, passa para outra e vai respondendo, na primeira hora. Na segunda hora, isso se inverte. A maioria, sentindo a situação de perigo, e o medo de fracassar, e o medo de errar, isso depois da segunda hora, que ele já lutou bravamente pelas fibras morais de que ele não será desonesto. Na segunda hora, quando ele sente o perigo, as fibras, os pilares morais já começam a balançar e ele, desonestamente, começa a olhar para o lado. E pensa na possibilidade de abrir um caderno. É nesse momento que as pessoas se dividem em dois grupos, então. Aqueles que têm uma moral firme, que aguentam até o fim, não é? Que acreditam que são capazes, que acreditam que podem, e aqueles que têm uma automisericórdia. Normalmente essas pessoas que têm essa automisericórdia, elas não têm misericórdia para com o outro. E elas pensam assim: ah, coitado de mim, eu preciso de ajuda. Ah, meu Deus do céu, não, peraí que eu não posso tirar uma nota baixa. Não, eu não posso levar prejuízo. Não, eu não posso ficar na pior. Eu não posso ficar por baixo. Significa que, na minha concepção, eu estou por cima. E ficar por baixo seria muito humilhante. Então, essa automisericórdia acaba sendo uma mistura de orgulho, vaidade e nada de misericórdia. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós acharmos que nós não somos capazes, que nós não vamos dar conta, que esse curso é muito difícil, que esse trabalho é muito trabalhoso, que vai dar muito trabalho, que é muito cansativo, e que eu mereço muito mais do que eu tenho, nós estamos fugindo da verdadeira misericórdia. A verdadeira misericórdia entende, compreende o começo, o meio e o fim das situações. Todas as vezes que nós desacreditarmos daquela frase que Gabriel disse para Maria, qual foi? Para Deus, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se nós acreditarmos nessa frase, nessa palavra, nós não deixamos as nossas fibras morais serem abaladas. Nós nos mantemos firmes e seremos fiéis, seremos honestos, seremos corretos. Porque a vida nos testa o tempo todo, as pessoas nos testam o tempo todo na nossa ética. É no sinal vermelho, mas não tem ninguém vendo. Nós sabemos que todos estão nos vendo o tempo inteiro. Aí, dentro desse processo, cada vez que nós nos abalamos moralmente, é porque nós estamos com medo. O medo é um grande inimigo. E o medo só existe quando nós nos sentimos fracos. E nós nos sentimos fracos quando entendemos que não temos a capacidade de ter ligação direta com o Pai. E se dessa forma nós entendermos que se nós tomarmos uma atitude positiva e tomarmos a atitude de sermos o primeiro a falar não para a corrupção, não para uma coisa errada, não para uma atitude ilícita, não para a traição, não para o adultério, e não para o roubo, furto, ou não para a agressividade, nós nos colocaremos como Francisco de Assis se colocou, tomando a primeira atitude. Se existe ódio, que eu leve o amor. Então vamos ver a oração de São Francisco.
Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvidas, Que eu leve a fé. onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A oração de São Francisco é um hino que nos faz agir, é um hino de atitude, é um hino de iniciativa. Todas as vezes que nós estivermos em dúvida sobre o que fazer diante de uma adversidade, de uma dificuldade, de uma situação complicada, difícil, de um irmão que não nos compreende, de um familiar com problemas, de um colega de trabalho difícil de lidar, pense na oração de São Francisco. Porque muitas vezes o que nós sentimos de dor moral, porque a nossa moral foi ferida, é sinônimo de ódio. E toda vez que nós sentimos ódio, nós manchamos a nossa capacidade de sentir misericórdia. Se nós odiamos alguém, nós não conseguimos sentir misericórdia por essa pessoa. Porque o nosso sentimento de perdão, de humildade, de capacidade de colocar o outro dentro dos nossos mais nobres sentimentos está abalado. E aí Jesus nos dá a dica dizendo assim: nesse caso, reconcilie o mais rápido possível com seu irmão enquanto está com ele no caminho. Então não deixe para amanhã. Pense em todas as pessoas que talvez você tenha ferido, que você tenha ofendido, que você tenha maltratado. Porque às vezes existem os maus tratos na fase adulta, mas a gente sabe que na infância também, muitas crianças são maltratadas. E maus tratos na infância, intercalados com negligência, com abandono, faz com que cresça um indivíduo sem capacidade de perdoar. Com uma automisericórdia tão imensa, tão grande, que é capaz de tirar a vida do outro para garantir a dele. Então é um processo tão grave, tão crônico às vezes, que fica difícil de ser retirado. Então temos que aproveitar esse momento para repensar, para fazer uma reciclagem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para verificar se nós não estamos desenvolvendo esse tipo de sentimento. Se alguma injustiça que nós sofremos na infância ou na adolescência fez com que hoje nós sejamos pessoas duras. Dessa forma, se nós entendermos exatamente o que é que nós estamos passando, talvez até esse processo tenha acontecido em uma outra encarnação, e nessa venhamos de uma forma dura, rígida, né, não tendo
misericórdia para com ninguém, faz com que nós tenhamos mais débitos ainda para o futuro. E aí, dentro desse sentimento de misericórdia, não importa a idade. Em qualquer idade nós podemos desenvolvê-lo. Pode ter 60, 70, 80, 90 anos, ainda é tempo, nunca é tarde. Desenvolver sentimento de misericórdia significa limpar a alma, perdoar. Perdoar. Deixar para lá. Às vezes também é necessário pedir perdão. Perdão até aos pais, aos amigos, aos conhecidos. Perdão até para Deus. Nós temos que perdoar sempre porque nós não sabemos em que momento nós precisaremos do perdão do outro. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos sozinhos, incompreendidos, desamparados, pensemos primeiro na atitude de Francisco de Assis, que é tomar a iniciativa de amar primeiro. Mas se nada disso funcionar, meus irmãos, até Jesus precisou de um anjo da guarda, ele não precisou de Maria. Não precisou ser anunciado por João Batista. Imagine nós. Então nós precisamos sim de espíritos protetores, mas se nós não escutamos, se não somos obedientes, ninguém poderá fazer nada por nós. Assim, às vezes, Deus é visto como cruel, não é? Castigador, mas a gente sabe que muitas vezes o que nós interpretamos como castigo, como doença, como maldade do outro, pode ser exatamente o processo de amadurecimento que nós não estamos querendo aceitar. Então, se nada disso funcionar, nós temos um Pai. Nós temos o Pai Nosso. Ele está no céu, mas Ele está aqui dentro de nós. Ele está num plano espiritual, mas Ele está bem pertinho, em todos os lugares. E é o Pai Nosso que nós oramos aqui todos os dias, em todas as reuniões públicas, e que nós devemos carregar conosco, de forma automática, mas principalmente de forma sentida, tendo a certeza de que Ele está eternamente do nosso lado. Mas temos que nos perguntar se nós estamos eternamente ao lado dele. Jesus.
Que Jesus nos abençoe a todos.